Verstappen e Red Bull versus McLaren, porque o cenário que se tem é de uma McLaren no seco talvez um pouco mais competitiva do que a Red Bull. Não digo assim, disparado na frente, mas um pouco mais competitiva e assim, a tendência é essa, tendo como base a última corrida. Até puxando a questão de altitude e tudo mais, México é a corrida mais alta, Interlagos a segunda mais alta, e embora do ponto de vista de traçado tem algumas diferenças aí do Hermanos Rodrigues para Interlagos. Diga aí. Agora, será... Vamos lá, eu vou tentar aqui, a gente viu uma exibição de gala do Verstappen no último ano, até porque a quantidade de água que caiu foi absurda durante todo o fim de semana. Tanto que no domingo teve o quali, né? Cedinho e depois a corrida, por conta do que aconteceu no fim de semana todo. É um fim de semana em que, primeiro, se chover, vai ser uma quantidade mais standard, não nos padrões assim, de chuva, como está acontecendo em São Paulo. Sim, às não vezes. vai ser como 23 não ou 24. Não vai ser aguaceiro, não vai ter... Pelo menos por enquanto. Agora, não sendo esse aguaceiro, e também a gente destacar que o que o Verstappen fez na pista ano passado, isso não vai equilibrar mais. Eu tô vendo muita gente falando, não, se chover o Verstappen vai dar show de novo, tá? Não sei o quê. Não tá virando um exagero, um mito? Talvez o Norris possa também se dar muito bem. O Hamilton, né, o histórico do Norris na chuva não é muito bom, né? Mas o próprio Piastri também lá na Austrália, na chuva, um abraço. Né? Então... É que, assim, o Hamilton tá fora do baralho, né? Sim, sim. Mas quanto que a gente talvez não esteja colocando muito pra cima essa expectativa de show, não é nem vitória, show do Verstappen na pista molhada de São Paulo? É que eu acho pelo histórico, né? O Verstappen é um piloto muito completo. A gente tá naquele momento que, especialmente com os 4 títulos seguidos do Verstappen, rolou muitos papos com relação a onde que o Verstappen está entre os maiores pilotos de todos os tempos, né? Eu tenho 38 anos. O meu histórico de vida acompanhando Fórmula 1 ao vivo, né, vendo corridas, eu acho que o Verstappen é o melhor piloto que eu vi. Entendeu? Você não viu o Senna? Eu vi pouca coisa do Senna, eu era jovem, né? Sim. Eu sou de 87. Então eu peguei poucas coisas do Ayrton. Ao vivo, né? Obviamente a gente vai assistindo coisas antigas, mas ao vivo, nessa geração, acho o Verstappen o mais completo. E uma das coisas que sempre impacta muito no espetáculo das pessoas que assistem corridas de carro é a capacidade do piloto em dificuldades que não estão nas mãos dele, né? Então, se ele tá com um carro um pouquinho pior, se a chuva aperta, e o histórico do Verstappen ele é muito forte nisso, né, embaixo da chuva. 2016, o que ele fez em 16, ali quase um pouco depois da curva do café, é inacreditável, cara. Você parar pra pensar, a técnica que ele usa para manter o carro na pista, ele fez uma coisa parecida no México, né? Semana passada, quando ele corta, você vê que o jeito que ele vai segurando o carro para não bater é técnica, aquilo é técnica, pura técnica. Sim. Eu teria batido o carro. eu falando como se eu fosse um super piloto de Fórmula 1. Não, mas ele é qualquer diferenciado. o piloto mais ou menos teria batido, entendeu? Então ele chama atenção por causa disso. Eu acho que eu ouvi algumas matérias dizendo que a McLaren está esperando, justamente pelo que o Carlos disse, uma corrida um pouco mais normal, sem chuva, porque a tendência é a McLaren ter o carro mais competitivo. Porém, a chuva ela vai igualando um pouquinho, né? Porque você coloca muita imprevisibilidade no meio da corrida. E eu acho que por isso que Interlagos também é um circuito tão legal, porque além da corrida ser boa, às vezes começa a chover do nada, aí para e vai ajudando isso. Então, não é um circuito tão grande como o Spa, por exemplo, que acontece muito isso. Né? Para variar, eu tô dando uma curva para te responder, mas eu acho que não é nenhum exagero não, viu? Eu acho que o Verstappen é um cara que, embaixo da chuva, a gente vai daqui a 30, 40, até onde Deus nos permitir, a gente vai falar, aquele cara ali embaixo da chuva era uma coisa muito diferente, assim. Não que ele seja o único dentro do grid que saiba fazer isso, né? Mas eu acho que ele tá uns 2 degraus acima do resto da galera. Eu não consigo pensar e tentar lembrar de pilotos que estão no grid atual que fizeram coisas parecidas embaixo de chuva. Tanto que eu lembrei agora do GP da Alemanha em 2019, que foi uma das melhores corridas que eu já vi na minha vida. E naquela prova tem um momento que a Red Bull chama o Verstappen, era uma hora que a pista estava começando a... Eu não lembro se
ficar mais seca ou começando a chover de novo, porque a corrida foi tudo isso, né? E a Red Bull chama o Verstappen e coloca pneus duros ou médios nele. Sim. E ele dá uma rodada e continua. Né? Você lembra? Eu não sei se foi um 360. Foi um 360. Ele para o carro, na hora que ele para o carro, ele aperta o botão do rádio e fala: esse não é o pneu, por que vocês colocaram esse pneu em mim, né? Pneu mais duro, demora mais tempo, e aí ele ganhou aquela corrida. A corrida de comemoração da Mercedes que foi por água abaixo, literalmente. Exato, todo mundo batendo, né? Hamilton, Bottas, o Hulk, eu acho que o pódio do Hulk seria ali, né? Sim, de Renault. E o Leclerc, né? Todo mundo bateu ali e o Verstappen, mesmo com aquelas rodadas, se manteve na pista. 16. Então, aqui no Brasil também, né? Tentando lembrar de outros momentos, eu acho que o Verstappen, ele é um cara que o talento dele é um talento muito precioso. Eu acho que nesse mundo de internet que também, né, tem muita gente que não gosta, odeia essas coisas, eu sempre falava isso do Hamilton também na época, né, que o Hamilton estava ganhando. Eu acho que a gente tem que... É difícil, mas reconhecer quando a gente está vendo uma coisa histórica na nossa frente, entendeu? Sim. Eu sou corintiano, vou partir pro futebol agora. Eu lembro que teve uma época ali que eu assistia muito futebol, 98, 99, que eu vi o time do Corinthians e eu falava, esse time é um time histórico, eu não vou ver uma coisa parecida com isso. E nunca mais vi, honestamente. Então, e muita gente, meu pai, minha mãe santista, que nem você, cara, falava, esse time do Corinthians, não sei o que. Você falava, mãe, aproveita que esse time vai desaparecer. Eu acho que é a mesma coisa com o Verstappen, eu acho que é uma coisa meio diferente. Eu tô torcendo pra chuva, entendeu? Porque eu acho mais legal, só não quero que caia um caos, né? Igual aconteceu nos últimos anos. Ano passado foi difícil, não só para quem trabalhou, mas para o público. Mas, assim, eu entendo a sua provocação, Eric. Agora, o que eu acho que depõe muito em favor do Verstappen é também a comparação com outros pilotos da McLaren. Sei que a galera pega muito no pé do Norris, até pelo evento da Rússia lá. Tem, 2021, tem a questão se não me engano. 21. O Piastri tem a rodada na Austrália esse ano. Mas não é nem na perspectiva negativa com relação aos pilotos da McLaren. É na outra ótica. O que eles já mostraram que os credencia para uma grande exibição na chuva? Não me lembro. Eu não lembro também. Grandes exibições. E assim... Só o Hamilton. O Hamilton é um cara que dá para colocar nesse patamar um pouco mais acima de pilotos no molhado. Agora... ele tá fora do baralho. A gente vai falar dele, de outros pilotos, mas... Nem o Alonso, que é um cara super talentoso, super a gente completo. lembra. Na verdade, é o oposto. O Alonso em chuva normalmente começa... eu lembro de tantas. Japão, Coreia do Sul, aquele ano de 2010, né? Sim. Que ele jogou bons pontos fora na disputa pelo campeonato. Então, eu acho que são 2 fora... É uma pena que o Hamilton tá em um momento final de carreira, né? Isso dá pra ver claramente, mas... Também é uma pena que ele não tenha carro, né? Ele não tenha carro para conseguir entregar esse tipo de resultado também. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$ 150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez, utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$ 150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$ 50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.